Olá, pessoal. É uma honra enorme estarmos aqui nesse momento tão rico de estarmos juntos conversando temas que são importantes, fundamentais para o nosso processo de aprendizagem. Quero agradecer ao convite feito para esse congresso. Agradeço a Lieda, que está coordenando a trilha de contabilidade raiz. Importante a gente ter esse cuidado com pensar contabilidade, ou viver esse momento. E nós vamos tratar aqui nesses minutos que vamos passar juntos sobre contabilidade de pequenas e médias empresas. Vamos tratar na NBC TG1000. Tenho já trabalhado muito nessa norma desde do seu nascedouro, das discussões que aconteceram no Conselho Federal de Contabilidade. Mas antes, né, obviamente, de falar deste assunto, né, de discutir sobre as pequenas e médias empresas, que, de passagem, são a maioria das empresas, uma norma de fundamental importância para a compreensão dos processos de contabilidade. Eu queria me apresentar um pouco, né, para que as pessoas que estejam nessa trilha de contabilidade raiz possam compreender quem é este profissional que está discutindo esse tema. Eu sou contador, além de contador por vocação também pedagogo, fiz questão de fazer isso para meus processos de aprendizagem. Depois fiz teologia e coach, analista comportamental. Tenho algumas formações nesse sentido. Fiz contabilidade gerencial, me especializei na área da educação à distância, fiz mestrado, doutorado, ensino em graduação, pós. Sou o presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Um grande abraço aí para todos do Brasil que esteja nesse momento nos ouvindo, assistindo aquilo que nós vamos conversar. E também, atualmente, eu presido a Fundação Visconde de Cairu, que é uma fundação muito antiga em Salvador. Ela tem 115 anos de existência, uma fundação que surgiu para o ensino da contabilidade, né? Sou empresário contábil, sou CEO da Seconect Contabilidade e Consultoria. Então, é um pouco da nossa trajetória. Sou professor universitário também, né? Como eu já tinha dito, professor da Universidade Federal, da Universidade do Estado da Bahia. Então, é uma honra enorme estarmos aqui compartilhando essa oportunidade aqui com vocês e discutindo um tema que considera por demais relevante e importante. Mas nós vamos falar então da NBC para pequenas e médias empresas, que surge na discussão dos FRS, quando depois vem o Conselho Federal e edita essa norma. Para vocês terem ideia, gente, ela surge em dezembro de 2009, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu a versão em português dos IFRS para PYMEs, para pequenas e médias empresas. Então foi muita discussão. Eu, desde aquela época, participei também desse processo de reuniões, de algumas discussões. No próprio dezembro de 2009, endossado pelo Conselho Federal de Contabilidade, é criada a Resolução 1255, que então regulamenta as regras para a contabilidade das pequenas e médias empresas. De 2009 para cá, em 2016, a NBC TG1000 sofre uma revisão. Nós vamos tratar um pouco desta revisão, alguns ajustes que foram feitos dentro desta norma, mas lembrando que em junho de 2010, a Lei 12.249 definiu a competência do CFC agora por lei de emitir as normas. Houve muitas discussões desta norma brasileira de contabilidade TG1000 para ser aplicada por uma microempresa ou uma pequena empresa com um faturamento menor. Depois de muitas discussões, se cria uma nova norma, não se cria uma nova norma, né? Aquelas questões preliminares. Aí se resolve, então, criar uma interpretação técnica geral 1000, onde cria um modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, isso já em 2012. Eu vou aproveitar em algum momento, eu vou fazer referência que a CTG1000 cobre muitas microempresas e empresas de pequeno porte hoje. Então, nas minhas falas, em alguns momentos, eu vou retornar um pouco e fazer referência a ela, só para a gente entender, gente, o contexto, a questão do como estamos dentro dessas regras. Espero que
esteja sendo claro para vocês. A norma brasileira de contabilidade TG1000 para PYMEs, ela vai discutir quem será elegível para utilizá-la. Aí vem a pergunta, né? Quem é que pode utilizar essa norma? Não, por exemplo, não tem obrigação pública de prestação de conta. Essa norma diz o seguinte: quem não tem obrigação de prestar conta pública como empresa de capital aberto, ela se enquadra dentro dessa norma. E também aquelas que elaboram demonstrações contábeis para fins gerais, para usuários externos. Só para a gente entender, né, quem são esses usuários externos, inclui proprietários que não estão envolvidos na administração do negócio, credores existentes e potenciais e agências de avaliação de crédito são aqueles que estão para o governo, que estão interessados. Então, quando essa norma ela foi editada, ela foi criada, ela deixa a regra estabelecida. Olha, aqui as demonstrações são para fins gerais, não para fins específicos. Aí vem sempre um questionamento, a gente como professor, né, tem aquela preocupação de dizer assim, poxa, você está falando que é de obrigação pública de prestação de contas, você está se referindo a quê? Que entidade é essa? Seus instrumentos de dívida ou patrimoniais são negociados em mercado de capitais. Quem é obrigado a prestar conta? Aquelas que são negociadas em mercado de capitais, seus instrumentos. Possuir ativos em condição fiduciária perante um grupo amplo de terceiros como um de seus principais negócios. Aí você vê, na maioria dos bancos, em cooperativas de crédito, em companhia de seguro, essas têm obrigação de prestar conta pública. Ela não se enquadra nessa norma. Então, vocês comecem a perceber que o IFRS completo, a norma completa, o full, ela vai ganhando corpo para determinados grupos de empresas específicos, numa proporção menor do que essa norma pode cobrir. Só para a gente entender, né? E eu, como professor, tenho questionado muito até nos cursos de ciências contábeis que ensinem muito claro esta norma para os alunos, que é a norma que a maioria dos profissionais de contabilidade eles vão trabalhar. Ou na NBC TG1000, eles vão seguir essa regra, ou vai na ITG1000, que é a interpretação técnica para microempresa e empresa de pequeno porte. Não estou dizendo com isso que não vai ter profissional que trabalhe para esses tipos de organizações, mas estou falando em relação ao volume, ao número de empresas que estão relacionadas a isso. As companhias de seguro, as corretoras, a distribuidora de títulos de valores imobiliários, então, fundos mútuos e bancos de investimentos se enquadrariam nesse segundo critério. Então, aí é um enquadramento para você entender quem é obrigado a prestar essas contas. A quem a norma é voltada? Aí a gente pode, um trabalho até feito pelo próprio IASB, gente, aponta assim, a maioria, vamos dizer 99%, uns dizem assim 98%, não, eu sei que são a maioria, as 50 maiores bolsas de valores do mundo juntas possuem apenas cerca de 45 mil empresas listadas globalmente. A Europa possui aproximadamente 25 milhões de empresas no setor privado. Os Estados Unidos possuem 4,7 milhões de empresas. 99,6 possuem menos de 100 funcionários. Então, essa é uma realidade, gente, que esta norma de contabilidade para a pequena empresa é voltada. Então, eu quero deixar claro nessa primeira fase de minha fala que esta norma cobre a maioria das empresas. Só para deixar claro que quem está nos ouvindo viu aí uma marca CR, professor CR, é assim que eu sou chamado e eu gosto de ser chamado como professor CR, tá certo? A CR de Antônio Carlos Ribeiro é minha marca. Só para a gente manter esse elo aí de sintonia entre nós. Mas não sei se eu fiquei claro. Você está vendo? Cobre a maioria. Prestações de contas públicas, quem não tem que prestar contas públicas está enquadrado dentro dessa norma. Então, eu fiz mais ou menos esse contexto para vocês entenderem. E quero aproveitar e deixar registrado aqui que essas normas, junto com a ITG1000, resolvemos criarmos um livro de manual de contabilidade para pequena e média empresa com o professor José Carlos Marion, um parceiro, um amigo. Então, o professor José Carlos Marion escreveu comigo essas discussões. Quem tiver interesse pelo Grupo GEM aí da Atlas, pode ver essa obra que está completa, todas as discussões que nós vamos conversar um pouco aqui, né? Espero que eu esteja
sendo claro aí para vocês. Eu gostaria só da gente se situar qual o conceito de micro e empresa de pequeno porte, porque enquadra para poder entender o que está considerando. Aí tem N situações. Nós fizemos uma opção aqui, no livro que a gente escreveu, eu dou as outras opções, como exemplo, o Sebrae, que organiza de forma diferente o que ele vai enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte, uma média empresa e assim vai. Aqui a gente só conseguiu a lei 123 de 2006, a lei complementar de 139 de 2011 e a lei complementar 155 de 2016, enquadra nessa linha microempresa, com receita até 360 mil, e empresa de pequeno porte 360 a 4 milhões e 800 mil são enquadradas como empresas de pequeno porte. Eu acho que aí está claro para todos vocês. Aí eu trouxe também uma coisa que eu tenho discutido, gente, eu gosto de, no início, a gente como profissionais da contabilidade, empresários, a gente tem que entender primeiro o contexto. Eu sou muito defensor da compreensão também do mindset para você entender uma lógica para você compreender determinados saberes. Então, eu tenho que entender do contexto. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu fui no IBGE e procurei ver o que caracteriza uma micro, uma pequena empresa, que vai estar muito essa norma sendo utilizada, tanto a NBC TG 1000 quanto a ITG 1000, que elas se complementam. Primeiro, uma das características dessas empresas é o poder decisório centralizado. Então, o dono, ele que manda, ele que dá ordem, e é tudo ele para resolver. Então, esse modelo, às vezes, pode trazer algum prejuízo. Estreito vínculo dos proprietários e as empresas, não se distinguindo principalmente em termos contábeis e financeiros, há uma mistura enorme, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Você pode se confrontar com essa realidade, com esses tipos de empresa, né? Que mistura o patrimônio. Às vezes o empresário tem uma dificuldade enorme de entender que ele não pode misturar o que é patrimônio dele, pessoa física, com o patrimônio dele, pessoa jurídica. Mas isso acontece. Muitos não entendem a importância dessa contabilidade de raiz, gostei demais dessa trilha, para dizer assim, precisa de registros contábeis adequados. Normalmente, deles é pouco adequado. É um documento não enviado, extraviado, comprar sem documentação, sem controle. Então, isso é característica. Então, termina essas empresas dando mais trabalho para se ter uma contabilidade efetiva, porque não tem esse procedimento. Apesar de que muitos empresários hoje têm visto o valor e a importância da contabilidade e tem mudado um pouco essa visão, né? A gente tem tido esse sucesso nesse sentido. A utilização de mão de obra não qualificada ou uma mão de obra semi-qualificada também aparece lá na pesquisa que eu fiz. Baixo investimento em inovação tecnológica, nós estamos vivendo esse momento, um grande aprendizado aí com o Covid-19, nesta pandemia, a necessidade da gente investir cada vez mais em tecnologia, o que está acontecendo aqui, um congresso online, é possível as pessoas aprenderem, estando em ambientes adversos, diferentes, não tem mais barreira de espaço. Então, isso tudo se vence, a tecnologia traz esse suporte. Então, as empresas precisam se adequar também a esse novo padrão. Não ficar, eu chamo de gambiarra digital, né? Não dá para ficar mais assim, tem que ser digital, ela precisa ser tecnológica, as empresas precisam se adequar a esse novo padrão, independente do porte. Maior dificuldade é acesso ao financiamento de capital de giro, já que ela mistura o capital, não tem uma certa garantia, aí as linhas de crédito, os bancos que possam financiar, já não vai fazer esses financiamentos com facilidade pela dificuldade que elas apresentam. Então, a contabilidade passa a ser fundamental. E qual é a contabilidade que ela vai fazer? A contabilidade, a norma brasileira de contabilidade TG 1000, que é a contabilidade para micros e pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e também TG 1000, que vem dar esse modelo para complementar aí a norma e ajudar as menores. A relação de complementaridade, subordinação com as empresas de grande porte, às vezes ela é muito subordinada, quando a empresa, 90% do que ela recebe, ou 100% é ligado a uma empresa maior, e às vezes quando essa empresa maior tem alguma dificuldade ou desfaz do contrato, acabou com a empresa.
Então, isso tudo são características que se apresentam. Aí eu quero agora, depois que eu fiz o panorama, espero que eu tenha sido claro para vocês, né, no sentido de dizer assim, qual é o panorama? O que é uma microempresa, o que é uma pequena empresa, como está enquadrada pelo faturamento, o que é essa norma, ela abrange até a média empresa, desde quando ela não tem a obrigação de prestação pública de contas. Apresentei algumas características dessas empresas, principalmente das pequenas, como elas se apresentam numa pesquisa que a gente realizou no IBGE. Pronto. Aí eu vou adentrar agora na norma brasileira de contabilidade técnica geral 1000, NBC-TG 1000, que ela vai fazer a abordagem para as demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas. Qual é o alcance dela? Normalmente a gente diz o seguinte: toda norma ela tem um alcance. O que é que ela cobre? É o alcance dela. Então, quando você vai na norma, você se defronta lá com o alcance. Ela diz assim: olha, o alcance é descrever os objetivos das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas e as qualidades que tornam úteis as informações nas demonstrações contábeis. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que as informações elas precisam se tornar úteis às demonstrações contábeis. Ela também vai definir os conceitos e os princípios básicos que suportam as demonstrações contábeis para pequenas e médias empresas. Então, ela vai dar um arcabouço teórico para que você possa, no seu exercício prático, enquanto profissional da contabilidade, aplicar esses conhecimentos na prática. E essa norma vai trazer esses conceitos para lhe dar segurança, lhe dar garantia, lhe dar credibilidade, confiabilidade na sua informação. Ela também vai trazer os seus objetivos. Quais são os objetivos das demonstrações contábeis de pequenas e médias empresas? Primeiro, oferecer informação. Informação sobre o quê? Sobre a posição financeira. Aí ela está se referindo ao balanço patrimonial. Ela vai olhar o seu desempenho, o objetivo das demonstrações. Onde eu vejo o desempenho? No resultado ou no resultado abrangente. Ela traz também o fluxo de caixa da entidade, que é útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender suas necessidades particulares de informação. Ela também mostra o valor que o fluxo de caixa tem. E contábeis também mostram os resultados da diligência da administração, a responsabilidade da administração pelos recursos confiados a ela. Então, esses são os objetivos que, por que então, eu adoto essas normas e essas demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas. Então, essa é a regra. Aí ela traz, nesse bojo agora, o que ela vai chamar de características qualitativas. Só a título de orientação, eu segui para falar sobre as características qualitativas a norma brasileira de contabilidade da estrutura conceitual. Porque, em alguns momentos, a norma de 2016, mesmo alterada, ela traz outros itens como características qualitativas. Se você for analisá-los criticamente, eles vão estar acoplados dentro dessa realidade. Porque quando veio a alteração da estrutura conceitual, ela trouxe claramente as características fundamentais e as de melhoria. É elas que eu quero conversar um pouco com vocês, que também contemplam, porque eu não posso, nenhuma norma está divergente da estrutura conceitual, que é o nosso arcabouço teórico. Eu digo que a primeira coisa que o profissional da contabilidade tem que estudar é a estrutura conceitual básica. É o seu arcabouço teórico. É ele que vai balizar você desse conhecimento, ajudando a sua compreensão desse todo. Aí eu vou trazer em linhas gerais, numa linguagem bem, espero, simples, para que todos possam ser atingidos aí com essa minha fala, e dizer a vocês assim: olha, como característica fundamental, a informação tem que ter materialidade, então ela tem que ter a materialidade da existência daquela informação, ela tem que ter relevância. Então, o que é relevância? Ela é útil. Se aquela informação não constar na demonstração, vai impactar, pode impactar no resultado, pode prejudicar a informação contábil, a informação não se tornar plena porque deixou de informar, independente de percentual. Isso é relevância. E a representação fidedigna. Aí a gente diz assim: imagem fiel.
A informação é o que ela é. É uma característica. Nós vemos, assim, muitas informações refletindo o que ela não é. Não cabe aqui eu estar dizendo, não, é um profissional que está fazendo errado ou deixando de fazer. Eu só quero deixar registrado que o profissional da contabilidade, como dizia o saudoso professor Lopes de Sá, uma pessoa que nós tínhamos muita aproximação e sabemos do valor que ele deixou. Ele disse assim, um grande cientista da área contábil, ele disse que o exercício da nossa profissão, nós deveríamos ser éticos ao extremo. Então, cuidado com as informações, ela tem que representar o que ela é. Se você, enquanto profissional, olha um balanço patrimonial, você sabe que aquilo não é retrato da empresa, você não pode assiná-lo. Uma demonstração de resultado, a receita sua não foi essa, não assine, porque ali é representação fidedigna. E lembre-se da sua fé pública, de você estar assinando e dizendo, eu concordo com essa demonstração. Então, ter cuidado com isso para ela refletir. As informações, às vezes, quando o serviço principalmente é terceirizado, às vezes não vem como deveria, né? Isso, às vezes, é um prejuízo que a gente conta. Então, representação fidedigna é isso. Isso são características, gente, fundamentais. Eu não posso fugir da materialidade, eu não posso fugir da relevância, eu não posso fugir da representação fidedigna. Está claro até aí? Isso é uma aplicação plena do atributo da informação contábil. Ela vai ser útil e fundamental. Aí eu vou para a de melhoria. Poxa, o professor CR fala lá que a informação ela precisa ser material, ela precisa ser relevante, ela tem que representar o que é. Mas será que tem algo que vem ajudar, contribuir para que essa informação contábil ela se torne melhor? Aí vem características qualitativas de melhoria, para melhorar a informação. Quais são elas? A comparabilidade. Hoje, as informações contábeis, lá na frente eu vou mostrar um exemplo de um balanço comparado. As informações contábeis têm que estar comparadas de um exercício para o outro. Normalmente, a norma internacional ela vai orientar que, no mínimo, uma vez por ano, você tem que fazer as demonstrações contábeis. Então, você compara com o exercício anterior, com exceção àquela empresa começando e tal, que você não teria condição de fazer isso. Mas a comparabilidade é importante. Outra característica é a verificabilidade. Então, é verificável a informação, eu consigo, então, subsídio necessário para verificar essa informação, então, isso é uma característica qualitativa dessa informação. A outra vem a ser a tempestividade. Porque não adianta eu ter uma informação que já passou, já tem muito tempo e foi registrada completamente fora do prazo, com algumas exceções, né, quando isso for necessário. Mas, em linha geral, a informação precisa ser tempestiva. Ela precisa representar o tempo, quando ocorreu, a velocidade dessa informação. E hoje, então, com os avanços que estamos vivendo, mais necessário, com certeza, se faz. O outro item é a compreensibilidade. Gente, a informação ela precisa ser compreensível. Aí a discussão vai estar. O que é uma informação compreensível? Né? Que eu, com razoável conhecimento, eu entenda o que aquela informação traz. Eu sei que as nossas informações contábeis, ela traz alguns termos que às vezes deixa confuso alguém que não seja da área. Imagine alguém que não é nada da área, está lá ativo, passivo, patrimônio líquido, circulante, não circulante. Isso pode causar uma falta de compreensão do que é. Por isso que é sempre bom, para aqueles que não têm tanta compreensão, aí cabe ao contador fazer alguns esclarecimentos quando for apresentar alguma demonstração contábil para o empresário que não tem conhecimento e mostrar o valor que os resultados e o que a contabilidade efetivamente está fazendo para ele. Agora, gente, feito essa minha fala das características, eu já vou buscando a norma, que a norma, a gente, tem 262 páginas. Vocês há de convir que eu estou fazendo uma síntese nesse meu tempo aqui de fala com vocês, dos pontos principais, nevrálgicos dessa norma, para dar o gostinho, o prazer, a vontade de você ir na resolução e pegar essa norma na íntegra. Então, é essa nossa
nosso desejo aí, tá certo? Então eu vou perpassar um pouco nas demonstrações contábeis, por exemplo, o balanço patrimonial da norma diz assim: o balanço patrimonial da entidade é a relação de seus ativos, passivos, patrimônio líquido em uma data específica, com uma apresentação dessa demonstração da posição patrimonial e financeira. Então, o balanço patrimonial, ele traz a posição patrimonial e financeira da empresa. Aí nos cabe agora, como ele fala do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, aí como professor eu preciso deixar claro quem são esses componentes dentro do balanço patrimonial. Lembrá-los para aqueles que já sabem, reforçar, baseado sempre na norma brasileira de contabilidade. O que é um ativo? Depois eu montei um esqueminha para ajudar também na compreensão. O ativo é um recurso controlado pela entidade, observe. O ativo, a entidade tem que ter controle sobre ele, como resultado de evento passado. O evento já ocorreu, e no qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Então, uma coisa que é importante, os benefícios futuros fluam. O evento é passado, o benefício é futuro, e eu tenho um controle. Posso ter posse ou propriedade. Porque no passado, a gente compreendia muito assim, né? Ativo, lá quando eu estudei, que eu não vou contar a vocês o tempo, né? Dizia assim, ativo é o conjunto de bens, direitos, tudo bem. Não é que não deixou de ter bens para ser ativo, o direito também continua sendo ativo, mas vai além. Mesmo porque eu só posso considerar bem aquilo que é meu. É bem, é tudo aquilo que nos pertence. Ou pode estar comigo, ou pode estar com o terceiro, mas me pertence. Então, esse é um bem. Agora, eu posso ter algo que está comigo e não seja meu. Eu tenho um posse, mas não tenho propriedade. Um exemplo muito clássico dessa conversa toda foram os arrendamentos mercantis, por exemplo. As empresas aéreas não tinham ativo aeronaves, porque comprava por lease, lançava como despesa, não tinha. Como é que você concebe uma empresa aérea sem aviões? Coisa estranha, mas no Brasil era permitido. Aí o conceito muda na norma e vai dizer assim, olha, você tem controle sobre ele? Tenho. Você controla aquele bem ali que está de posse e que não é seu? Sim. Então isso é ativo. O evento já ocorreu? Já. Pode trazer benefício para você? Só traz. Então, é ativo. Aí quando vai para o passivo, diz assim, é uma obrigação atual da entidade, como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos econômicos. Essa é a lógica, porque todo passivo, a obrigação é hoje. Agora, o evento já ocorreu. O sacrifício será amanhã. Não sei se eu estou sendo claro aí para você. E o patrimônio líquido, a gente sabe muito bem, né, ouve muito falar, que é o residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos. Ou seja, PL é ativo menos passivo. Não sei por que cargas d'água, a lei nossa, a 168 e a 1941, ela traz dizendo que patrimônio líquido é passivo. Na minha lógica, se PL é a diferença é ativo menos passivo, obviamente PL não pode ser passivo. Mas vamos seguir, né? A lei diz isso, mas a doutrina contábil e a própria norma ela diz que é o valor residual, é a diferença. Só para lembrar, eu montei esse esqueminha para fixar na mente. O que é ativo, professor CR? Evento passado. O controle é meu. E o benefício é futuro. Pode trazer futuro benefício. Não esqueça mais. Ativo, evento passado. Ativo, eu tenho um controle. E o benefício, futuro. Pronto. Isso você enquadra como ativo. Você veja a importância de entender isso na teoria para na hora você decidir na hora do reconhecimento. Que é no reconhecimento que você vai tomar uma decisão, entende? Então, precisa ter esse cuidado. Aí você vem para o passivo. O que é que o passivo vai dizer? A obrigação é atual. Beleza. Toda obrigação tem que ser atual. Agora, e o evento? O evento passado. E o desembolso futuro, o que pode representar esse sacrifício. Aí traz o patrimônio líquido que eu já falei,
que é o residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos, o que fica é o patrimônio líquido. Podemos afirmar também que o patrimônio líquido é o nosso capital próprio, é o capital próprio da empresa. Para alguns eu posso chamar de não exigível. Os exigíveis, a exigibilidade está lá no meu passivo, e no patrimônio líquido não exigível. Está vendo o contraditório da lei? Quando chama do patrimônio líquido, enquadra também como grupo do passivo. Feito um desenho do balanço patrimonial, depois a gente pode retomar um pouco alguma discussão, tipo assim, se eu fosse voltar aqui ao ativo, gente, eu ia retomar, assim, como esse ativo é classificado, aí a norma vai trazer essa classificação. Aí eu vou deixar, mostrar um exemplo lá e eu fazer uma viagem um pouco assim, na visão genérica para vocês. Aí eu vou agora para o outro demonstrativo, saio do balanço e vou avaliar agora desempenho. Lembra que o balanço avalia o quê? A posição econômica e financeira da empresa. Pronto. E quem vai avaliar o desempenho? Para avaliar o desempenho é a relação entre receitas e despesas da entidade durante um exercício ou período. Esta norma requer que as entidades apresentem seu desempenho em duas demonstrações. Uma, demonstração do resultado, e a demonstração do resultado abrangente. Essa norma. Então, você veja que depois eu vou mostrar um quadro lá, mas a norma, ela vai desenhando para você quais as demonstrações contábeis vocês são obrigados a servir. Então, você é obrigado a ter um balanço patrimonial e você também uma demonstração do resultado. Podemos chegar nas outras. O resultado e o resultado abrangente são frequentemente usados como medida de desempenho. Como foi o desempenho daquela gestão, naquele período? Normalmente coincide com o ano civil, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Levanta a situação, quanto foram as receitas daquele período, como foram se comportadas as despesas, se trouxe resultados um menos o outro, se trouxe lucro, se deu prejuízo. Então, esse panorama é levantado avaliando o desempenho. Tá claro até aí, gente? Para você compreender isso, eu tenho que trabalhar receitas e trabalhar despesa. Eu tenho que trabalhar ganho e perda. Então, vamos buscar o que é que a norma, lembrando que eu estou apresentando a NBC TG 1000, que é a norma que vai falar das contabilidades das pequenas e médias empresas. Então, esses conceitos todos são contemplados na norma. Eu estou tentando ajudá-lo no sentido de interpretar o que é esses conceitos e o que é que a norma está falando a respeito. Tudo bem? Vamos seguir? Beleza. Beleza? Espero que estejam compreendendo. A gente está tentando ser assim menos cansativo para vocês, arrumando os conceitos para que vocês possam compreender melhor, porque tem hora que a gente tem que respirar, né, para assimilar melhor aquele conteúdo que está sendo discutido, não, gente? A receita é um aumento de patrimônio líquido que se origina do custo das atividades normais da entidade. A atividade normal da entidade, o dia a dia da entidade, que gera essas receitas. Então, CR, que atividades normais é essa? Então, a norma vai dizer, olha, são vendas, honorários, juros, dividendo, lucro distribuído, royalties, aluguéis, são possibilidades das receitas do seu dia a dia, da normal da entidade, do fim dela. Então, isso acontecendo, vai aumentar o seu patrimônio líquido. Então, toda receita pode provocar ou proporcionar para você lucro, não é? Tem o ganho. Outro item que se enquadra com o aumento do patrimônio líquido, mas não é receita propriamente dita, quando o ganho é reconhecido na demonstração do resultado ou do resultado abrangente, ele é geralmente demonstrado separadamente porque o seu conhecimento é útil para tomar decisões econômicas. Então, os ganhos, a gente pode dizer que são algo muito esporádicos, não são da atividade normal da entidade, né? A exemplo de você vender um próprio ativo seu e isso trazer para você um benefício, um aumento, é um ganho que você teve. Então, é essa relação que se faz entre receita e ganho. Para o senso comum, os empresários, as pessoas do senso comum, vai compreender
que é a mesma coisa. Ou seja, o entendimento é que receita é a mesma coisa que ganho. Na verdade, a gente já identifica que existe uma diferença, né, gente? Nessa compreensão. A despesa, aí eu trouxe a receita, trouxe o ganho, agora eu vou trazer a despesa e a perda. A despesa, ela vai trazer uma redução do patrimônio líquido, que surge no custo das atividades normais da entidade. E inclui, por exemplo, o custo das vendas, salários, depreciação. Ela geralmente toma a forma de desembolso ou redução de ativo, como caixa e equivalente de caixa, estoque ou bem do ativo imobilizado. Então a gente começa a compreender assim: reduzir o patrimônio líquido é uma despesa. E eu sempre faço uma associação assim: toda despesa, né, ela vai ser originada com o intuito, com a intenção da obtenção de uma receita. Mesmo que eu não consiga, mas existe a intencionalidade de. E a despesa também da atividade normal, atrelada à própria receita que eu tenho as despesas oriundas dela e atrelada à minha atividade. Então, aí vem receita e despesa. A perda é outro item que se enquadra como redução do patrimônio líquido também e que pode se originar no custo das atividades ordinárias da entidade, ou seja, atividades esporádicas, não permanentes e causar uma perda. Quando perdas são reconhecidas na demonstração do resultado ou do resultado abrangente, elas são geralmente demonstradas separadamente porque o seu conhecimento é útil para se tomar decisões econômicas. O que traz na norma, porque ficou muito confuso assim, no sentido de dizer assim, não tem mais ganhos e perdas. Então, a norma traz um texto dizendo assim, olha, a perda, além de ser não permanente, não é da atividade principal, você destaca ela, separa ela, para ajudar ou dar conhecimento para a tomada de decisões econômicas. Então, poxa, quantas perdas eu estou tendo? Pensa numa perda de estoque. Percebe? Que impacto pode trazer? O que foi que aconteceu? Aí já entra um pouco da gestão, do entorno desse patrimônio e você como profissional da contabilidade para entender esse mecanismo. Aqui nós estamos mostrando por norma como devem ser os nossos procedimentos contábeis para fazer os registros. Por isso que a gente precisa ter esses conceitos. Porque, gente, aí entra... Eu, por muitos anos, professor de teoria da contabilidade, eu digo que tem 3 palavras mágicas para entender a contabilidade. É reconhecimento, mensuração e evidenciação. São 3 palavrinhas mágicas. A primeira é reconhecimento. E a norma traz isso. Fantástico. Ela diz assim, olha, reconhecimento é o processo que consiste em incorporar na demonstração contábeis ou contábil um item que atenda à definição. Ativo, passivo, receita, despesa. Então, na hora de você reconhecer, como é que eu reconheço? Pelo conceito. Percebe, gente? O valor que o conceito começa a ganhar, eu preciso reconhecer pelo conceito. Eu dando o conceito, eu analisando o conceito, eu defino que aquele fenômeno patrimonial ocorrido, que aquele fato contábil vai impactar em um grupo do ativo, que grupo é, em um passivo, em receita e despesa. Isso é reconhecimento. Tá claro? Por isso que eu preciso ter a noção de que seja ativo, vocês, patrimônio líquido, passivo, receita, despesa, ganho, perda, isso tudo para ajudar a compreensão. Depois que eu saio do reconhecimento, a norma vai detalhando mais os reconhecimentos, mas eu adentro agora na mensuração. Então, eu queria só para vocês prestassem um pouco atenção, porque quando a gente fala em mensurar, a gente lembra logo em quantificar, né? Na nossa ciência, a gente reconhece o bem, reconhece o direito, reconhece a obrigação
e a gente mensura ela. Nós damos valor. Aí a gente começa a entender o aspecto quantitativo da contabilidade. Lembra que eu apresentei para vocês os aspectos qualitativos? Desculpe, as características qualitativas que ajudam no aspecto qualitativo. O aspecto qualitativo também você começa a compreender quando você entende conceitos. Por isso que é importante compreender conceitos. E a gente tem que sempre incentivar, eu sei que pode várias pessoas estar assistindo esse material, tanto aluno, quanto profissionais, quanto professores, precisa estar entendendo o valor e a importância que tem a interpretação e a teoria. A teoria ajuda você a balizar caminhos, ajuda você na sua trajetória a tomar uma decisão de um fenômeno contábil, se está no lugar certo ou no lugar errado, se pode fazer aquele movimento e aquele registro. Então, é um processo de determinar a mensuração, as quantias monetárias pelas quais a entidade mensura ativos, passivos, receitas, despesas em suas demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis são mensuradas por elas. A mensuração, gente, envolve a seleção de uma base que você tem que ter para avaliar. Então, a avaliação. Esta norma brasileira de contabilidade TG1000 especifica quais bases de avaliação. Aí ela dá as bases. A entidade deve usar para muitos tipos de ativo, passivo, receitas e despesas. Então, essa base que eu gostaria agora de compartilhar com vocês na hora de você tomar a decisão da mensuração. Eu estou falando da norma de contabilidade para pequenas e médias empresas. Aí eu tenho duas bases fundamentais: o custo histórico e o valor justo. O que seria o custo histórico? É o mais conhecido, é aquele custo que você, no ato da aquisição, você o registra. O histórico representa a quantidade de caixa que o gerente de caixa paga. É aquele ali, é o custo histórico para os ativos. Para o passivo, o custo histórico representa a quantidade de recursos obtidos em caixa ou equivalente de caixa recebidos. Então, o que é caixa é equivalente de caixa? Então, caixa, o que vai representar o dinheiro da empresa, os equivalentes de caixa são esse dinheiro em banco, em aplicações financeiras de curto prazo, faz esse conjunto dos seus equivalentes, como dita a própria norma internacional, e hoje o Brasil acata esse padrão, seguindo as orientações na sua tradução. Então, para vocês compreenderem, aí vem uma discussão, antes de eu dar o detalhe do valor justo. O histórico, na data da aquisição, você compreende e tal. E o valor justo do ativo, dado para adquirir o ativo quando de sua aquisição? E o que é valor justo? É diferente do custo histórico, porque é da data, com aquela comprovação e aquele valor ali com as interferências adversas que possam estar definindo aquele valor da data da aquisição, custa aqui. Já o valor justo, ele pode não ser o valor de mercado, ele pode não ser o valor contábil, está registrado já, pode não ser na hora de alguma avaliação, certo? Então, ele pode não ser esse valor inicial, pode não ser. E o que seria então o valor justo? Por regra, a gente vem estudando um pouco essas discussões, gente. A gente diz assim, o valor justo é o valor acordado entre as partes que ambos não tenham a se beneficiar, que o benefício seja para ambos. Um não tenha mais e o outro menos. Então, que haja um ajuste entre si. Eu vou criar uma situação hipotética para vocês compreenderem um pouco melhor a ideia de valor justo. Vamos levantar uma hipótese, né? Nos casos da literatura, eu vou levantar a hipótese que uma empresa, uma imobiliária está vendendo um terreno, está anunciando o terreno de alguém, e esse terreno, contabilmente, está avaliado em 70 mil. Vai ao mercado, verifica como está se comportando, e o mercado traz a notícia que ele está valendo 80 mil. Na hora que ele foi vender, os interessados por aquele terreno,
consegue vender por 200 mil. 200 mil foi o valor justo. Aí você pergunta, professor CR, como é que é alguma coisa? O valor contábil é 70. O valor de mercado é 80. E vende por 200. E o senhor diz que é justo. Olha, por trás dessa história, o local onde está o terreno, hoje, a prefeitura está fazendo toda da cidade uma infraestrutura no local. Iluminação, saneamento. E existe uma expectativa que naquele local o gabarito para construir prédios era só até 6 andares. E já está tramitando na prefeitura, na Câmara dos Vereadores se discutindo, vai ser aprovado um novo plano diretor daquele município e que será, então, permitido naquele local um gabarito de 12 andares. Possivelmente, assim que for liberado, assim que a infraestrutura ficar pronta, aquele terreno vai estar muito mais valorizado do que hoje. Com base nessa informação, nessa possibilidade intangível, oculta, ambos concordaram. Dizem, não, eu compro por 200 mil e o outro, tranquilo, eu lhe vendo por 200 mil. Quem sabe no futuro, o que ele comprou por 200, hoje já vai ser lá na frente 500. Eu acho que, não sei se eu fui claro, mas espero que tenha contribuído para você entender o que é valor justo. Eu uso sempre esse exemplo e os alunos me dão muito retorno, professor, agora eu compreendi, professor, o que é valor justo. Beleza. O valor justo dos ativos não monetários recebidos em troca da obrigação, na ocasião em que a obrigação foi incorrida ou em algumas circunstâncias, por exemplo, por de renda. A quantidade de caixa é o equivalente de caixa que se espera sejam pagos para liquidar um passivo no curso normal dos negócios. É isso que você vai trazer na base da sua mensuração. Aí eu trago, aparece também uma discussão em relação aos ativos e os passivos, né? A gente não está detalhando circulante, não circulante, seguindo a lei, não. Ele vai trazer os ativos financeiros e os passivos financeiros. A norma traz essa discussão. Nos instrumentos financeiros básicos, a entidade contabiliza os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos básicos. É o caixa, é o instrumento da dívida, como uma conta, título, empréstimo a receber, é o compromisso de receber um empréstimo que não pode ser liquidado em dinheiro e quando o compromisso é executado. É investimento em ações preferenciais não conversíveis e ações ordinárias ou preferenciais não resgatáveis por ordem do portador. E isso ele está considerando instrumentos financeiros básicos, lá desses ativos. Nos ativos não financeiros, a maioria dos ativos não financeiros que a entidade inicialmente reconhece ao custo histórico são, subsequentemente, mensurados sob outras bases de mensuração. Aí você pergunta, professor, que outras bases poderiam ser essas? Aí a norma vai trazer algumas. Exemplo, o ativo imobilizado, ao menor valor entre o valor contábil, custo menos qualquer valor acumulado de depreciação e de perda por redução ao valor recuperável, e o valor recuperável quando o método de custo for aplicado, ou ao menor valor entre o valor reavaliado e o valor recuperável, quando o método de reavaliação for aplicado, se a lei permitir. No nosso caso aqui, a lei ainda não permite. A entidade avalia estoque pelo menor valor entre o seu custo e o preço de venda estimado, menos as despesas para completar a produção e vender. E a entidade, gente, reconhece a perda por redução. Então, vocês vejam que eu estou buscando outras formas de você também mensurar, né? Você quantificar. A norma vai trazer outra discussão. São dois termos que traz na norma, a competência e a continuidade. Lembrando que a estrutura conceitual, ela traz a competência, mas não mais com premissa básica. Ela vai dizer na estrutura que a premissa básica para ser contabilidade é a continuidade. Essa norma reconhece, mas traz uma conversa do regime de competência. A entidade deve elaborar suas demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, usando o regime contábil de competência. O que é no regime contábil de competência?
Os itens são reconhecidos como ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens. Ocorreu fato independente de receber ou pagar, eu reconheço. Professor, eu vou reconhecer como, professor CS? Você vai reconhecer pelos conceitos que eu lhe disse, para você saber se aquilo é ativo, se aquilo é ou não passivo, se aquilo é ou não patrimônio líquido, se é receita, se é despesa, se é um ganho, se é uma perda, se vai destacar ou não do resultado do exercício, aquele ganho, aquela perda. Então, você começa a fazer o arcabouço. Eu não sei se eu estou sendo claro. Esse arcabouço, gente, é importante essa construção e você cumprir a regime de competência. Ou seja, atenção, profissionais da contabilidade. Atenção, respira, presta atenção. Não existe regime de caixa para contador. Eu faço contabilidade e o regime tributário lá é simples. Como o simples diz que é facultativo, eu não vou fazer contabilidade, só o movimento de caixa. Nananina, não. Se está fazendo assim, está fazendo errado. Todo profissional da contabilidade é obrigado a toda empresa que ele seja o contador fazer contabilidade. Porque, eu só preparo as guias, então você é o quê? Guiísta ou contador? Dá licença, né? Você tem que cumprir uma norma. A norma diz, se você não for para a norma brasileira de contabilidade TG 1000, essa que eu estou apresentando a vocês, você vai para a ITG 1000. Mas não tem hipótese de não fazer. Ok, contadores? Regime de caixa não serve para contador. Contador trabalha com regime de competência. As suas demonstrações contábeis têm que ser geradas dentro dessa ordem. Aí vamos para a apresentação da demonstração. Já dei a dica, já dei um puxão de orelha se alguém está fazendo errado, mas eu quero dizer a vocês que as demonstrações contábeis devem apresentar apropriadamente a posição patrimonial e financeira. Professor, como é que vai ser apropriadamente? Se você cumprir as características qualitativas da informação, as fundamentais, a materialidade, a relevância, a representação fidedigna, ela é o que ela vai ou não mostrar a posição financeira. Agora, se eu pego um balanço, e estou olhando o balanço aqui, caixa 100 mil, mas a empresa não tem 100 mil, não, é 10. Ela é o que ela não é. Paciência. Não vai representar a posição patrimonial e financeira. Então, você tem que fazer os registros contábeis corretos, reconhecendo os componentes no lugar certo e usando os critérios de mensuração. Vocês já viram que eu apresentei custo histórico, que é o mais usual. Na teoria contábil traz outros, né? Custo corrente e tal. Mas a norma ela traz custo histórico e o valor justo. O difícil é o grau de justiça, na hora da gente definir algumas coisas que eu dei exemplo para ficar claro e ajudar vocês na reflexão. Ok, gente? Aí, depois que eu tenho a posição patrimonial e financeira, na apresentação de demonstrações contábeis, apresento a outra para mostrar o desempenho. Como é o nome dessa outra? Demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente. Eu vou dizer outra coisa que o professor CR gosta de que vocês façam reflexão. A demonstração é do resultado. Aí, vamos fazer uma DR. Sim, DR é o quê? Demonstração do resultado. Não, eu vou fazer minha DRE. Você vai fazer sua DRE se a demonstração for anual. Aí é do exercício. Beleza, uma vez por ano que eu faço, DRE. Em alguns estados falam até DRE, né? Que o E é fechado. Nós falamos DRE. É aberto. Se você está fazendo semestral, DRS, paciência, demonstração do resultado semestral. Se você for fazer mensal, DRM, demonstração do resultado mensal. Aí eu quero fazer diário, DRD, demonstração do resultado diário. Ficou claro?
Aí e a demonstração do resultado abrangente. E aí depois eu vou para o fluxo de caixa da entidade. Então, observe que eu estou falando a apresentação do balanço patrimonial, demonstração do resultado e fluxo de caixa. A apresentação adequada, gente, exige a representação confiável dos efeitos das transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas. Vem o que eu falei antes. Chegou que a continuidade. Beber um pouquinho de água. Para hidratar, né, gente? Para elaborar as demonstrações contábeis, a administração deve fazer uma avaliação da capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível. É uma premissa básica lá na estrutura conceitual. Para eu ter contabilidade, precisa que exista uma continuidade. A entidade está em continuidade a menos que a administração tenha a intenção de liquidá-lo ou cessar seu negócio, ou ainda não possua alternativa realista, senão a descontinuação de suas atividades. Então, eu preciso cumprir a continuidade. É importante a gente compreender o valor e a importância disso. No conjunto, essa norma brasileira de contabilidade, TG 1000, quais são as demonstrações contábeis que são obrigadas? Balanço patrimonial ao final do período, beleza. Demonstração do resultado do período de divulgação. Demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Demonstrações do fluxo de caixa. E notas explicativas. Pronto, é esse conjunto. Mas a minha empresa é uma microempresa. E uma microempresa vai ter que fazer todas essas demonstrações. 2012, nós resolvemos esse impasse. Como, professor? Com a ITG 1000. A ITG 1000 já diz que para microempresa e empresa de pequeno porte, você pode só apresentar balanço patrimonial, demonstração do resultado e nota explicativa. São 3. Percebe, gente? A diferença? Se for completo, são essas demonstrações que você tem que apresentar, né? Às vezes só não tem aqui o valor adicionado. É verdade, mas assim, o IFRS para a microempresa, ele foi mais reduzido. Para você ter ideia, enquanto o outro tinha 3.000 itens para ler e organizar, esse tinha 300. Então, é mais ou menos dentro dessa linha. Aí eu vou agora só falar, com base na norma, o que ela vai trabalhando dos componentes. E aí eu vou provocando, tá certo? Porque o nosso tempo é pequeno, eu compreendo, eu vou até ficar um pouco acompanhando aqui, para poder eu também não fazer uma coisa muito extensa e cansar um pouco vocês, tá certo? Eu vou ficar um pouquinho de olho aqui no tempo, né? Balanço patrimonial, caixa e equivalente de caixa. Ela vai falar do caixa, equivalente de caixa, é um grupo, né? Está lá. A lei, ela ajuda você também a classificar, a própria norma também vai chamar dos circulantes e não circulantes, ok? A ideia de circulante é que não ultrapasse o último dia do próximo exercício. Se eu estou em 2020, levando em consideração que eu trabalho com o ano civil, eu estou em 2020, é circulante até o último dia de 2021, exemplo. Então, aí eu enquadro os grupos. Contas a receber e outros recebíveis, ativos financeiros, exceto os mencionados, né, nos itens que estão lá na norma, os estoques também é circulante, e tem grupos não circulantes que a norma vai classificar em realizável a longo prazo, o imobilizado, antes o investimento, né? Que ele traz o investimento, depois traz o imobilizado, depois traz os intangíveis. Então, aqui não é que está arrumando pela regra da lei, aqui ele está citando que tem o ativo imobilizado, propriedade para investimento, mensurada pelo valor justo por meio do resultado, ativos intangíveis, ativo biológico, então ele vai dando, mensurado pelo valor justo por meio do resultado, investimento em coligadas, está lá no investimento, no balanço, no caso do balanço individual ou separado, também o investimento em controlada, investimento em empreendimento controlado em conjunto. Aí ele já traz, aí daí
conversa lá dos intangíveis, e depois ele traz, porque o imobilizado são bens de uso, intangíveis também são bens de uso, mas o imobilizado, sendo bens de uso, a lei vai dizer que são bens corpóreos. Ocupa lugar no espaço, tem corpo. Já o intangível, ele vai dizer que é de uso, mas é incorpóreo. Não ocupa lugar no espaço. Ok? Você não pega, mas ele existe. E às vezes é mais valorizado até do que todos os bens móveis que você tenha, ou imobilizado que você tenha. Aí depois ele traz os passivos também pela lei lá circulante e não circulante, ainda enquadra até o patrimônio líquido. Ele traz fornecedores e outras contas, passivos financeiros, passivos e ativos relativos, tributos diferidos, participação de não controladores, patrimônio líquido pertencente aos proprietários da entidade controladora. E aí ele traz essa estrutura que é uma estrutura legal, que é uma estrutura que está também na ITG 1000, tá certo? A ITG 1000, diferente da SNBC TG 1000, ela traz a estrutura do balanço simples para uma pequena empresa, ela traz também a demonstração do resultado, que eu vou mostrar, e ela traz o plano de contas. Tem um plano de contas básico para aqueles que não têm. Então, é super bacana, muito agradável, vale a pena todos terem acesso. E assim, professores, nos ajudem. Alunos, ajudem a gente. Todos estudem essa norma, por favor. A maioria vai estudar nessa norma. É uma norma importante para os profissionais que vão lidar com a maioria das empresas que são pequenas, médias. Então, como é que não, a gente precisa propagar melhor essa norma e também a ITG 1000, tá certo? Aí os grupos, né, circulante, não circulante, o que eu já falei, realizava a longo prazo, né, porque a depender do prazo, se ultrapassar o último dia do próximo exercício, alguma conta, tipo um cliente ou uma duplicata a receber, ela vai ser realizada a longo prazo. Investimento, imobilizado e intangível. Aí vem o patrimônio com essas regras da lei do capital, reserva de capital, ajuste. E interessante assim, a gente pode, a cada item desse, tem uma formação específica, né, para trabalhar e detalhar cada componente dele. Aí o modelo de um balanço, inclusive a norma dá esse modelo, gente. Observe que o modelo está comparado, ano X0 e ano X1, ela traz esse modelo dentro do seu quadro, a norma, e eu fiz questão de trazer aqui para que vocês pudessem visualizar também e ter uma noção de como funciona, né? Aí traz os grupos, se quiser, eu ainda posso subdividir, como dividir caixa equivalente de caixa, ao invés de disponível, estoque, créditos, provisão para aquela liquidação duvidosa lá do duplicata a receber, ativo não circulante, passivo circulante, não circulante. Então, como eu estruturo. Hoje os sistemas ajudam bastante, como você tem um bom plano de contas comentado, orientado, esses demonstrativos são gerados sem problema. Depois que eu vou ter uma visão do balanço, eu entro na demonstração do resultado do exercício. O que eu estou trazendo, reforçando mais, é o que está na norma, tá certo? A norma traz, assim, na demonstração do resultado tem o quê? As receitas, os custos oriundos dela e o lucro. E as despesas com vendas. Uma coisa que, para vocês entenderem, ó. Observe que não tem aqui tributos, perceberam, gente? Receita, depois imposto incidente sobre venda, não tem. Porque pela regra internacional, tributo não é receita. O que é que eu estou dizendo com isso? Quando, vamos supor que sua empresa seja de venda, você faz uma venda. As vendas todas são suas receitas. Você vai botar lá venda, menos impostos incidente e receita. Tá claro? Então, não é para chamar, dizer receita bruta, tributo e receita líquida. Não, porque você está considerando, então, tributo, receita. E tributo não é receita. Então, isso também ficou claro, e aqui você está vendo na norma, ela traz claramente receita, custo dos produtos, lucro, despesa com vendas gerais administrativas e outras despesas, receitas operacionais. Aí a parcela do resultado, resultado antes das receitas e despesas financeiras, despesas e receitas financeiras, resultado antes dos tributos sobre o lucro, despesa com tributo sobre o lucro excluído o tributo alocado, resultado líquido das operações continuadas. Aí ele dá um arcabouçozinho. E eu trouxe um modelo também da ITG 1000, tá certo? Não foi o professor Serra que fez,
Eu fiz questão de trazer o que está na norma para eu divulgar o que a norma traz. Olha o que a norma traz. Venda de produto, mercadoria e serviço, venda de produto menos tributos, abatimento, devoluções, encontra o quê? A receita. Seguiu rigorosamente o que está na norma. Tá vendo? Aí depois vem os custos, o lucro bruto, as despesas operacionais, e aí você vai estruturando todas as outras demonstrações. Resultado operacional antes do resultado financeiro, então, até você achar o resultado líquido do período. Então, é uma forma para você entender. Então, gente, nós fomos ao balanço patrimonial, obrigado para todos. Fomos à demonstração do resultado, obrigado para qualquer tipo de empresa. E a gente vai para a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa não é contemplada na ITG 1000, e sim na NBC TG 1000, que ele apresenta o que é a demonstração das mutações. Mutar é mudar. O que teve de mutação, de mudança no patrimônio líquido de um período para o outro. É isso que você vai fazer na demonstração. Resultados e outros resultados abrangentes do período, demonstrando separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade, controlador e a participação dos controladores, para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou correção retrospectiva reconhecida, para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação entre o saldo no início e no final, o que eu tinha e no período o movimento que teve, esse resultado, o resultado abrangente e valor de investimento. Aí você tem o que a gente vai chamar de DMPL. Fluxo de caixa, que é uma outra demonstração, que daria até um curso, uma trilha, um tema para ser abordado. A demonstração do fluxo de caixa fornece informações acerca das operações do caixa e seus equivalentes, né, da entidade, para um determinado período contábil, e é muito interessante para ajuda na tomada de decisões, evidenciando separadamente as mudanças nas atividades, porque ele divide em atividades operacionais, aquela do dia a dia, de investimento e de financiamento. E aí eu fiz uma síntese aqui, o que a norma fala de cada atividade dessa. Eu não vou adentrar em método direto, indireto, nada disso, mas só que a norma vai trazer também esta conversa. É só para vocês compreenderem, né, que a norma traz as demonstrações contábeis e explica como é cada uma e os itens que deve conter cada uma. Então, não é da cabeça, não é de um sistema que bota lá os nomes. Você tem que fazer um plano de contas que esteja alinhado, que esteja condizente para poder o sistema se falar. Então, tudo isso, o profissional da contabilidade vai se estruturando, né? Vai se organizando nessas conquistas. As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade. A de investimentos são a aquisição ou alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos, não incluído em equivalente de caixa, né? Aquisição e alienação de ativos é uma atividade de investimento, quando você desfaz de algum bem que ganha e que movimenta. Financiamento são atividades que no tamanho ou na composição do patrimônio, ou os empréstimos que a entidade venha tomar, que vem também impactar, também o empréstimo bancário impactou lá no caixa e também vai aparecer efetivamente. Então, observe como nós estamos passeando aí por as demonstrações. Vimos o balanço, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Mostrar que a norma contempla, mostrei agora do fluxo de caixa, e aí vem as notas explicativas. E interessante que a ITG 1000 também traz notas explicativas, entendeu, gente? Então, é outra questão para a gente compreender. O que é uma nota? O nome já é sugestivo, notas explicativas, ou seja, aquilo que está lá na demonstração do resultado, aquilo que está lá no balanço patrimonial, que você, olhando, pode não compreender. E é óbvio que aquilo é difícil, uma compreensão total. As notas explicativas, ela vem para auxiliar, para ajudar, para que a demonstrações contábeis ela seja transparente, ela seja mais confiável, mais clara, entende? Então, isso é importante. Apresentar informações acerca das bases de elaboração das demonstrações contábeis, como foram as bases. Então, se você está usando essa norma, na nota explicativa você vai dizer que está em consonância ou de acordo, qualquer palavra bonita que queira dizer, com as normas, a NBC TG 1000. E não pode dizer sem estar, ok? Ou a ITG 1000, se for uma pequena empresa, que você também, eu dei umas dicas sobre ela, que é um complemento,
Então você vai informar. Divulgar as informações exigidas por esta norma que não tenham sido apresentadas em outra parte das demonstrações. Se alguma informação nas outras não ficou claro, por exemplo, eu me referi a empréstimo bancário. Na nota explicativa você pode esclarecer como foi o empréstimo, vai pagar, qual foi o juro, quantas vezes você vai pagar. Quer dizer, são dados que qualquer pessoa que pegue, eu digo qualquer pessoa, mas vamos pensar aí no gestor, ele leia as notas explicativas e esclareça para ele aquela demonstração, ela se torne mais clara, ele possa evidenciar o que está ali, né? Não tenha informação obscuras, entende, gente? Isso tudo ajuda. Prover informações que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes, então, para compreendê-las. Isso são coisas importantes numa nota explicativa. Atenção, profissionais da contabilidade, pessoal que está no congresso, estudantes, pessoas que estão nos ouvindo em qualquer época e momento, precisa melhorar a redação. As notas explicativas têm que dar um texto que seja enxuto, mas que seja claro para que o outro entenda. Porque não adianta você fazer nota explicativa complicada que ninguém vai entender nada. Você tem que usar uma linguagem técnica, mas uma linguagem técnica na hora certa, no momento certo e de forma apropriada, e fazer parágrafos que as pessoas leiam e compreendam. Eu tenho enfrentado algumas dificuldades na hora que a gente vê dos textos das notas explicativas, né? Que precisam ser clarificados melhor algumas vezes. E assim, gente, eu termino, espero que tenha contribuído. A gente fez uma visão geral aí da norma. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para que vocês, ao menos, sintam assim, o desejo, a vontade de ter essa norma. Me sigam no Instagram, @professor.cr, professor no Facebook, estou deixando meu zap também, meu e-mail, qualquer coisa, troca de ideias, dúvidas que tenham dessa norma, obviamente, perdão até pela sintetização das ideias, porque é uma norma de mais de 200 páginas, a gente não teria o tempo aqui, mas eu sempre digo assim, se conseguimos dar aquele prazer, aquela vontade de quero mais, isso para mim já valeu a pena despertar em vocês esse interesse, entendeu, gente? Se eu consigo despertar em vocês esse interesse, já me deixa satisfeito. Fico bem satisfeito em ouvi-los e estar bem assim nesse momento e poder compartilhar com vocês esse espaço. Então, muito obrigado, valeu muito a pena, espero que tenha sido muito útil, sabe, gente? Esse espaço, e quem sabe nos vermos em outros momentos, se quiser pesquisar um pouco sobre aquilo que eu tenho trabalhado, construído, Antônio Carlos Hebreiro da Silva, as produções que eu tenho feito, seria muito interessante, ficaria muito feliz dos retornos de vocês. Grande abraço, que Deus abençoe.